Bom, o processo de aprisionamento da psicanálise dentro das malhas inflexíveis do pensamento ocidental constituiu-se em desvios na teoria e, consequentemente, na prática clínica. É isso que a gente vai começar a ver a partir do variante do tratamento padrão. Já no final da vida, o Freud, na conferência 31, que está na Obras Completas, ele vai tentar resgatar a psicanálise desse afogamento agônico nesse mar tempestuoso que ela está. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar mostrar o percurso de um sujeito em análise. O sujeito, na análise, ele vai relatar várias vezes a mesma história. E ele vai mostrando como é que uma coisa que aconteceu foi surpreendendo ele, e aquilo que era estranho a ele, e toma ele, e faz com que ele tenha uma experiência de evanescência do ser, de perda, de um processo de mortificação, de uma geração de psique, vai fazendo com que ele incorpore essa experiência ao eu dele. Então, é esse processo que Freud vai mostrar, e cada um na sua singularidade, não é geral, né, de todo mundo. Cada um tem várias vezes a sua mesma história de mortificação, né? Ele conta, às vezes o paciente na análise fala, eu já falei isso antes, e ele vai falar de outra maneira, né? E esse eu que vai surgir várias vezes, né? E vai acrescentar. A Freud cria, então, uma frase no final, ele fala, então, em alemão, wo es war, onde isso que me era inesperado, né? O isso, o es, né? War, soll ich werden. Então, eu devo advir, vai ser incorporado ao meu eu, né? E a tradução foi feita pela IPA, autorizada pela IPA, dizendo o seguinte, o ego deverá desalojar o id. Quer dizer, onde isso que era inesperado estava, eu vou poder incorporar o meu eu vai advir eu, mais um pedacinho de eu para mim? Não, o ego vai desalojar o id. Quer dizer, isso Lacan vai denunciar não no variante do tratamento padrão, é no outro. Não. É na direção do tratamento e os princípios de seu poder. Bom, no início da quarta década, apesar dos protestos de Freud, a psicanálise estava cada vez mais colocada a serviço da psiquiatria, que, por seu turno, continuava cada vez mais distanciada da psicose. Duas correntes teóricas comandavam a IPA, que a aristocrática havia decidido dar-lhes territórios com o mesmo peso para evitar uma cisão interna e, portanto, um enfraquecimento. Isso está no livro do Bergman. É um texto do Bergman, Notes on History of Psychoanalytic Technique. Notas sobre a história da técnica psicanalítica, naquele livro do Bergman e do Hartmann que eu mostrei para vocês da outra vez, uma das vezes quando eu mostrei os livros antigos. De um lado, os que se dedicavam cada vez mais aos estudos sobre o ego. De outro, os que compartiam uma visão biologizante e da estruturação da personalidade. Enquanto os primeiros tratavam de fortalecer o ego para amadurecê-lo, os últimos davam valor às práticas de desconstrução da personalidade até as etapas mais arcaicas, com vistas à promoção de certos ajustes para uma nova e boa reconstrução. Eu, quando fazia psicologia, eu fiquei horrorizada. Eu me lembro que na época eu falei, eu jamais serei psicanalista, porque a professora disse o seguinte, a gente tem que psicotizar o neurótico. Era a mentalidade da época. E acabei eu sendo psicanalista, porque nasci posicionada, né? Não sabia disso. Eu achava que era tudo doido. Como é que eu vou psicotizar um neurótico? Que é isso?
Era essa uma das visões. Muito bem. A teoria da técnica, cada vez mais desenvolvida, estava agora desdobrada em grossos volumes de escritos sobre essa prática sugestiva, que, sob o nome psicanálise, dedicava-se a tentar transformar sujeitos neuróticos e, consequentemente, divididos em indivíduos coerentes e felizes através do doutrinamento. Por razões de segurança, a entrada de não médicos era praticamente impossível na IPA. No entanto, embora restrita aos médicos, o intercâmbio entre essa outra psicanálise e a medicina era empobrecedor para ambas. Os textos freudianos sofrem todos os tipos de enganos nas traduções para servir ao poder constituído e para garantir o trabalho que vinha sendo realizado no adestramento com vistas à normatização. O nonsense, que o Hayek, por exemplo, usava muito o nonsense como um aproveitamento para poder interpretar, passa a ser abandonado e até mesmo perseguido e por ser cada vez mais entendido como um atropelo ao bom andamento dos trabalhos terapêuticos. O contrário do Lacan. Lacan diz que a psicanálise é uma prática de baboseiro. Né? Você precisa do nonsense, senão você não faz a análise, mas enfim. Nessa medida, a neurose terminou sendo implementada e confundida com um processo de cura, e a psicose se manteve como uma manifestação incompreensível e intratável. Por essa época, Lacan já havia defendido sua tese em psiquiatria sobre um caso de paranoia tratado todo ele pela via da palavra. Lacan é um psiquiatra com independência suficiente para reconhecer a importância de seu percurso anterior e utilizar essas experiências com a outra cena, que é essa coisa estranha a gente, e para tratar daquela a quem com justiça ele chamou de Emeia, quer dizer, a amada. Né? Fornece os resultados desse trabalho em uma tese cujo texto, à diferença dos outros, ao invés de assumir as formas tradicionais, apresenta um aspecto romanceado. O nome da tese é da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Essa tese, apesar do valor que encerra, permanecerá virtualmente desconhecida, pois o processo de alienação que progressivamente arrasa o território psicanalítico também ocorre em outros espaços. Assim, esta e as demais contribuições de Lacan sobre o diagnóstico diferencial da psicose não serão, em geral, lidas ou mencionadas na faculdade de medicina, nos cursos e congressos de psiquiatria, na maioria dos hospitais psiquiátricos e muito menos nas classificações das doenças mentais, que continuarão apoiadas apenas em descrições de fenômenos, gerando a indicação inadequada e, por vezes, desnecessárias de diversas modalidades de terapia. Quanto a isso, é importante vocês lerem a crítica que o Lanterie-Lorat faz em francês, eu vou traduzir direto, o empirismo e a semiologia psiquiátrica. Está em La Querelle de Diagnostic, na Querela dos Diagnósticos, Paris, Navarin, 1986. Existe o DSM-3, DSM-4, DSM-5, os psiquiatras vão fazendo esses tratados de psiquiatria que são fenomenológicos e não resolvem. Bom, e aí o Lacan, depois, durante anos, os psiquiatras parecerão absolutamente perdidos com o então chamado doente mental. Tem lá as exceções, a doutora Anísia da Silveira aqui no Brasil, não tinha nenhum problema, a Leng também não, né, na Inglaterra, mas tem muita gente com problemas com o doente mental. E tenderão a se agarrar à psicofarmacoterapia como um porto mais ou menos seguro para ali se resguardarem dos terríveis apelos daquele que, por posicionamento e por estrutura, porque não é neurótico, lhes exige o ente a funcionar sem descanso, com uma estaca para conter a violenta invasão simbólica que o atravessa e dirá ser ao ser. O psicótico,
exige o seu ente, não é o seu onto, não é o seu ser, é o seu ente mesmo, você ali como coisa. E na análise também a gente fica como coisa, como objeto. Bom, para uma discussão sobre a instituição da psiquiátrica e sobre o processo de institucionalização da loucura, deveria haver metáforas da desordem, do Guilherme de Albuquerque, e do Irving Goffman, o Manicômio, as Prisões e Conventos. São dois bons livros que trabalham sobre isso. De qualquer maneira, bom, nessa época, o Lacan vai entrar na IPA, e aí que começa a confusão, que ele entra na IPA e aí já começa, nessa década. E agora, é importante ressaltar, já para terminar, que Freud, apesar de escrever textos para salvar a psicanálise, ele nunca deixou de ter boas relações com os analistas que se mantiveram na IPA, inclusive e especialmente o próprio Eitingon, de quem ele foi amigo pessoal até o fim. Isso está no livro do Max Schur, que é Freud, Vida e Agonia, né? E no terceiro volume, e tem transcrições de parte das últimas cartas do Freud para esses amigos. Então é importante a gente notar isso. Se o Freud percebia que estavam distorcendo a psicanálise, percebia, porque ele criava até textos, mas ele percebia que isso era do ser humano, que era natural, e se percebia, ele percebia que as coisas têm um movimento pendular e que daqui a pouco ia, de alguma maneira, a psicanálise ia se reencontrar outra vez, porque o Lacan recupera ela, né? Quer dizer, então, isso a gente não tem como responder. E agora, com essa parte, a gente encerra para poder retomar o texto do Lacan, outra vez, do Variante de Tratamento Padrão. Essa parte encerra toda a questão da irritação dele com relação à psiquiatria, à psiquiatrização da psicanálise. Enfim, parou aqui. Agora vamos retomar o Variante do Tratamento Padrão.